falar sobre sistema político. Bem, o que a gente quer dizer com sistema político? De uma certa forma, a gente pode dizer que a sociedade ela tem basicamente 4 sistemas. Há várias formas de entender os aspectos da sociedade. Essa ideia da sociedade composta por sistema, ela tem uma certa inspiração na biologia. Se vocês se recordam, na biologia a gente estuda o corpo humano, e o corpo humano é composto por partes, e cada uma dessa parte cumpre uma função. A sociedade, nesse sentido, analisar a sociedade do ponto de vista sistêmico é parecido como analisar o corpo humano. O corpo humano, então, no caso, seria análogo à própria sociedade. A sociedade seria um corpo que seria dividido por partes. Então, a gente tem o sistema econômico, o sistema político, o sistema cultural ou ideológico e o sistema social propriamente dito. A gente pode dizer, então, que um sistema está ligado ao outro, um sistema depende do outro, mas possuem funções, digamos assim, características, digamos assim, próprias. A economia, por exemplo, o sistema econômico é responsável pelas demandas e necessidades e respostas a essas demandas da sociedade. Demandas basicamente materiais, não só materiais, mas basicamente materiais. O sistema social é aquele que é responsável pelas relações entre as partes, entre os indivíduos da sociedade. O sistema cultural ou ideológico é relativo às representações mentais que esses indivíduos fazem. A sistematização, a gente poderia dizer, inclusive, a própria língua ou a linguagem, né, faria parte desse sistema cultural e também, de uma certa forma, ideológico, porque é o que mantém a sociedade coesa do ponto de vista comunicacional. E o sistema político é aquele que é responsável, então, pela organização dessa sociedade no sentido de estabelecer, definir comandos. A hierarquia do poder, daquele que exerce a sua vontade, aquele que obedece, no sentido político, como a gente viu no momento anterior, a distinção entre o poder econômico e o poder político. Bem, então, dentro dessa ideia de que a gente pode dizer que tem um sistema político que é responsável, então, pela organização hierárquica da sociedade, a gente pode dizer que o formato dessa organização varia. Sistema político, nesse sentido, não é a mesma coisa do que forma de governo. Ou sistema de governo não é a mesma coisa do que forma de governo. Como a gente viu em outro momento, a forma de governo é relativa ao formato, à percepção imediata dele, mas não diz nada em relação a como ele funciona de fato. Não diz nada a como o governante governa e o governado aceita ser governado. Não diz nada sobre a relação entre o governo e os governados. Pode ser uma monarquia, pode ser uma república presidencialista. Ou seja, a gente pode dizer que a Inglaterra, por exemplo, ao contrário do que eram as monarquias na Idade Moderna, a Inglaterra é uma monarquia democrática. O que significa, então, o termo democrático? Bem, a gente pode dizer que essa distinção entre forma e sistema ela é relativamente recente. Porque aqui a gente tem uma distinção entre governo e Estado. No mundo dos gregos,
não existia muita distinção. A gente vai retomar lá o Aristóteles, em que falava em 3 formas de governo que a gente poderia traduzir em 3 sistemas de governo, ou 3 sistemas políticos, que seria, mas atenção, uma questão importante é que os termos que a gente usa do Aristóteles não são necessariamente os termos do Aristóteles. Quando se traduziu os gregos, se fez uma adaptação dos termos para que tivesse sentido hoje. Então, vocês podem pegar livros que falem do Aristóteles e vão ver que a nomenclatura pode ser ligeiramente diferente. Isso não tem importância. Os tradutores estavam preocupados no sentido do termo, muito mais no sentido do termo que o termo propriamente dito. Então, a gente tem lá no Aristóteles a monarquia, que é o governo de um, direcionado ao bem comum, o governo do bem comum, exercido por um monarca ou uma diarquia, uma aristocracia, que é um governo em prol do bem comum, exercido por um grupo seleto, os melhores. E a democracia. O que era a democracia lá em Aristóteles? A democracia em Aristóteles era o governo da maioria em prol do bem comum. Já no Aristóteles, a gente vai ver a deturpação desses 3 poderes. A marca desses 3 poderes é justamente o governo para o bem comum. Ou seja, um governo que é direcionado para ir além dele mesmo. Um governo em prol de todos. Quando o governante passa a governar para ele mesmo, a gente tem a deturpação. Que o Aristóteles, então, vai dizer que quando a monarquia deixa de ser em prol para o bem comum, a gente tem uma tirania. Quando a aristocracia deixa de governar para o bem comum e governar para ela mesma, a gente tem uma oligarquia. E quando a gente tem uma situação em que todos estão governando e cada um está pensando no seu próprio interesse, a gente tem a deturpação da democracia, que é a anarquia. Pois bem, a gente poderia dizer que existe um tipo de oligarquia que é o que a gente chama de plutocracia. O que é a plutocracia? Não tem nada a ver com o personagem da Disney, o cachorrinho, mas Pluto no sentido do grego, que significa o rico. Ou seja, a plutocracia é um governo direcionado aos ricos. Bem, no mundo contemporâneo, o que a gente tem de sistema político? O de regime político. Mas não confundir o sistema e o regime se confundem, mas a gente não pode confundir uma forma, porque a forma é o formato. Tá? Isso vai depender da nomenclatura que o autor vai usar, mas no sentido semelhante. A gente tem 2 sistemas básicos, 2 sistemas relativos aos mecanismos de tomada de decisão, como naquela sociedade, como é que está estruturado, como é que é aquele sistema, como funciona aquela estrutura de tomada de decisão naquela sociedade. Então a gente pode dizer que a gente pode ter uma estrutura de decisão em que há não apenas um respeito, mas há uma demanda da base que se estruturaria até chegar no topo. Se a gente pensar qualquer sociedade como uma pirâmide, o topo tomando decisões conforme
as demandas da base. Então a gente vai chamar isso de democracia. Isso é o que a gente entende, em linhas gerais, por democracia hoje. Em outro momento, a gente vai ver as implicações da democracia, o sentido da democracia, os problemas da democracia, os tipos de democracia. A gente tem 3 tipos de democracia. Mas a base o princípio da democracia é a representatividade, o topo da pirâmide. A princípio, tem uma relação de representatividade com a base. Isso aqui a gente vai chamar de democracia. O contrário da democracia são as ditaduras. São aquelas em que quem está no topo, os mecanismos de decisões do topo não respeitam a base, não estão em acordo com a base. Quem está no topo, então, a princípio, não respeita as bases. E a gente pode dizer que a gente tem, então, um sistema ditatorial. Assim como a democracia tem 3 tipos, as ditaduras também têm 3 tipos. Mas isso vai ficar, então, para outro momento. Nesse momento, é importante frisar a diferença entre a democracia, que é aquele sistema político, ou sistema de governo, né? Mas não vamos falar em regime, podemos falar em sistema ou em regime político, mas não vamos falar em forma, vamos falar ou em sistema ou em regime em que o topo representa e respeita as demandas da base. Se a democracia é real, se a democracia realmente funciona, esse é outro papo. Estamos falando da conceitualização, né? O oposto disso, quando a gente tem um topo que não está em acordo com as demandas da base, a gente tem, então, um sistema ditatorial. Por enquanto era isso.